E aí, devs, aqui quem fala é o Gabriel Dias do Descomplicando Linguagens, e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao Clean Code e o assunto de hoje é tabelas. Então se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse assunto, fica com a gente até o final. Não esquece de curtir, dar o like, deixa aí, faz as paradas aí pra mim. Vamos divulgar a comunidade, publica no Instagram, bota no LinkedIn, beleza? Vem com a gente, bora descomplicar esse assunto. Então, bora lá. Bora falar um pouco aqui sobre tabelas. Beleza? Vamos lá. Quais são os tópicos desse vídeo? Primeiro tópico, use corretamente os tipos de tabelas. Beleza? Segundo tópico, evite default key. Eu vou explicar tudo em cada tópico. Prefira insert into table do que um append to. Beleza? Prefira line exists do que read table em si ou até um loop. Vou mostrar para vocês. Prefira read table do que loop. Prefira loop at utilizando where do que ifs dentro do loop. E evite read table desnecessários. Então bora lá. Vamos para o tópico 1. Use corretamente os tipos de tabelas. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, para que fique mais, eu não fique em cima do texto. Então bora lá, aqui eu vou falar um pouco, vai ficar um pouquinho chato, mas eu tenho que explicar para vocês quais são os 3 tipos de tabelas e quando utilizá-las, para que você utilize os tipos de tabelas corretamente de acordo com a sua utilização, beleza? Porque geralmente se utiliza apenas o standard table, beleza? Mas para ganhos de performance e clean code, você vai ter que aprender a utilizar o hashed, o sorted e o standard, certo? Então, falando sobre o hashed, que é o primeiro tipo da nossa tabela, a hashed ela é utilizada quando você quer utilizar tabelas grandes, ou seja, que vai armazenar bastante, tabela interna, tá? Onde você vai armazenar e fazer selects muito grandes, que são preenchidas uma vez, então é um retorno de, sei lá, de uma BKPF, de uma BSEG, de uma BSID, sei lá, uma tabela muito grande que venha muitos registros, que ela não sofre modificações, elas são lidas com frequência pelas suas chaves. Então, utilize hashed ao invés de utilizar standard quando as tabelas forem grandes, quando não houver modificações, ou seja, só uma tabela de leitura. Beleza? Leitura, muitos dados, hashed. Beleza? Passando para a segunda, que é a sorted. A sorted, ela é uma tabela que já vem ordenada. Você não precisa ficar fazendo sort nela. Beleza? É utilizada em tabelas com grandes números de dados que precisam ser classificados o tempo inteiro. Ou seja, sempre que entram dados novos, ela tem que ir ordenando eles. Por algum motivo que você vai utilizar futuramente ela em outro trecho do código, a gente utiliza a sorted. Então, ó, elas são preenchidas pouco a pouco, ou seja, não é um select. Ele vai tipo uma tabela de log, assim dizer, né? Que você vai fazendo um log ali na execução, vai gerar um grande volume de dados e eles têm que ficar sendo ordenados, que você vai fazer leituras e etc. Ou em situações que você precisa ser modificada e lida frequentemente e sempre estar ordenada, beleza? Por último, nós temos o tipo standard, né? Eu coloquei bastante descrição aqui, mas eu não vou ler tudo que eu escrevi, porque cabe a você parar o vídeo, ler e tal, e se adequar aqui e entender o que eu quis dizer quando eu escrevi isso aqui. Então, ó, as tabelas standard são para tabelas menores, aquelas tabelas simples que você faz a leitura ali, onde você indexar, ou seja, você passar as chaves, produz mais sobrecarga do que benefício. Ou aqueles arrays pequenos, onde você não se importa com ordem das linhas, ou para você nem precisa se preocupar com sort, ou como é uma tabela pequena, você pode utilizar o comando sort e o read table, no caso com binary search, beleza? Então, standard table somente para coisas pequenas, gafanhoto. Não bote lá um select da BSEG com 200 mil linhas numa standard. Você vai sofrer bastante. Utiliza hashed no caso de ordenação sorted
e a Standard Table. Beleza? Tamo junto. Bora pro próximo tópico. Evite default keys. Ou seja, default keys é aquela chave default quando você faz uma declaração, certo? Então, ó, nesse caso aqui é anti-padrão, né? Fora do padrão, você declarar um itab aqui, no caso, type standard table of row type, um tipo qualquer, with default key. Então, evite utilizar o default key. As chaves padrões geralmente são adicionadas apenas para instruções funcionais, mas no final das contas o default key ele vai trazer algumas chaves, mas por padrão, por leitura, para deixar mais entendível o seu código, declare as chaves que você quer. Então, ó, eu estou colocando aqui o standard table, o tipo dela, with no key, no unique, né? Ou seja, que não se repete a chave comp1 e comp2. Nesse caso, eu estou mostrando que chaves que tem na minha tabela interna, beleza? Ou, quando você não precisa da chave, você coloca with empty key, ou seja, sem chave. Então, evite utilizar a default key. Mostre no código quais são as chaves que a sua tabela interna possui. Beleza? Bora para o próximo tópico. Prefira insert into do que append. O insert into table funciona com todos os tipos de tabela e chave. Eu estou até marcando com laranja o mais interessante, né? Ou seja, o insert ele torna mais fácil refatorar o tipo de tabela e as definições de chave. Insert into table. Já o append to é mais quando você quer enfatizar que aquela linha deve ser a última. Ou você quer colocar no index ali, entendeu? Prefira utilizar o into table. É bem simples essa aqui, é só insert into do que append, beleza? Prefira line exists do que read table ou loop. Ou seja, existe no inline uma função já chamada line exists, onde você passa a sua tabela e as chaves. Basicamente, esse myTable chave, colchete, desculpa, o nome da coluna igual e o valor é um filtro. Você pode utilizar só o que está aqui dentro para poder filtrar alguma coisa na sua tabela interna. Esse myTable é uma tabela interna. Beleza? Esse cara, ele é muito... O line exists, ele vai segurar o dump que pode dar. Por quê? Quando não existir a linha, ele vai disparar um exception. Só que como você está utilizando o line exists, ele vai segurar esse exception para você e vai retornar um true ou false para a condição do seu if. Beleza? Isso é muito mais legível do que você fazer um read table, um transporte no fields, com o if key lá e passar a chave e fazer um size BRC. Isso aqui é CC, filho. Acaba com isso aqui. Para de utilizar o read table desse jeito, transporte no fields. Ou então utilizar um loop que é pior ainda, com reference into. Lembra lá no vídeo passado eu explico para vocês que é melhor utilizar o reference into data do que utilizar o assign, lembra? Se você não lembra, isso basicamente vai criar uma referência. Esse line passa a ser uma classe. Você consegue acessar as colunas com traço maior que, como se fosse um atributo da classe. Ele tem o mesmo, não é o mesmo, mas é o estilo do assign. Então aqui nesse caso ele está fazendo um loop com reference, tal, declarando inline aqui, onde a chave seja, e aí vai verificar se a linha tem e faz um exit aqui. Cara, esquece isso. Line exists é a função que você precisa. Beleza? Não faça esses dois aqui que é horrível. Em uma linha você acaba transformando isso aqui em várias. Beleza? Bora para o próximo tópico. Prefira read table do que loop. Ou seja, read table, reference into, papapá, é muito melhor e claro e menor, né? Aqui a expressão ela tende a ser mais clara e menor que
você fazer um loop e tal, e fazer um exit aqui só para poder pegar uma linha, né? Ou então tu fazer o loop aqui, que é o mesmo exemplo da passada. Tu tá vendo aqui o reference into data line? Tá vendo que eu falei no tópico passado, ó, que se você acessa com traço maior que e a chave, né? A coluna que você quer. Pronto. Não utilize isso, utilize o read table no caso de você ter que pegar uma linha da tabela, retornar uma linha da tabela. Beleza? É melhor você utilizar o read table do que loop. Prefira loop where do que if, ou seja, faça um loop, reference into data, passando a condição no seu if da coluna que você quer. Isso é melhor do que você dar um loop na tabela, verificar se a coluna tem o valor que você quer e sair do loop. É muito mais claro e menor de ser implementado. Você implementa tudo isso numa linha só, ao invés de ter essa massa de dados aqui. Lembra que aqui é o clean code, é para você fazer literalmente reduzir o seu código, deixar ele mais limpo e mais claro. Beleza? Bora para o último tópico. Evite read table desnecessário. O que quer dizer aqui? É como eu falei, ó. Quando você faz o filtro, tá vendo aqui? Esse aqui é como se fosse o equivalente a um read table, onde eu quero filtrar a coluna aqui com um input qualquer, com o A, no caso dos anteriores. Isso vai te disparar um exception, beleza? E o line exists, ele segura para você, esse dump, né? Então aqui ele coloca até aqui, ó. Se não existir, dispara um exception e tal. Não faça isso. Nesse caso, faça só a leitura, deixa disparar o exception e você trata o exception. É diferente aqui. Quando não existe, ou seja, está fazendo como se fosse o line exists, mas ao mesmo tempo, quando não existe, ele vai entrar aqui, vai disparar o exception, ou seja, não casa muito isso, não é muito bom. Uma outra alternativa que você tem é, depois do input que se dá um espaço, escreve optional, que aí ele vai fazer com que não dispare o exception, tá? Aí, basicamente, o que vai acontecer é o row ficar vazio. É uma outra alternativa que você tem. Mas prefira utilizar, sim, disparando o exception, do que fazer esse aqui de baixo. Beleza? Ficamos por aqui, esse vídeo bem curto. Se você gostou, clique no curtir. Não esqueça de deixar nos comentários a opinião de vocês, é muito importante para mim. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.